som. Um bom dia, um feliz sábado a você que está se ligando em mais uma live aqui da Igreja de Vila São José. Quero desejar a todos vocês que estão em casa um Feliz Natal, que Cristo possa nascer no coração de cada um, nos dando a esperança de um ano que está por vir. Chegou aquele momento de você reunir o pessoal aí na sala de casa, de onde você estiver assistindo, do celular, do tablet, da TV, chama todo mundo para perto, vamos louvar o nome do nosso Deus. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus que se faça presente no seu lar nesse momento. Vamos entoar nosso primeiro louvor desta manhã, a música Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração de sermos inundados por tua glória, Senhor. Canta forte de casa. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Amém. Que realmente o Espírito Santo de Deus se faça presente no seu lar nesse momento, na live ao vivo agora, durante a semana em que você vai estar assistindo esse vídeo. Separe esse momento. Não deixe que as coisas aí da sua casa, de onde você estiver assistindo, atrapalhem esse momento de comunhão que você está tendo com o nosso Criador. Chegou aquele momento da gente dar um
feliz sábado. Mandar um abraço para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui na live. Mandar um abraço para o Jorge e para a Aide, estão lá assistindo a gente aqui. O Adriano está só conferindo, está ajudando a gente aqui. Um abração, Adriano. Nosso irmão de Jefferson, abraço, meu irmão. Não perde uma também, acompanhou a gente durante esse tempo de pandemia. Sempre que possível está aqui, adorando o nome do nosso Deus, buscando a palavra. O Candinho, manda um abraço pro Candinho, Rô. Feliz sábado, pai. A gente não pode esquecer também das outras igrejas que participam conosco aqui na live. Nós temos a igreja de Baté, temos também aqui presente a igreja de Santa Felícia. Feliz sábado para Luciana. Feliz sábado para o Fernando de Baté. Alice. Feliz sábado, Alice, para você e para sua família aí também. Nós temos várias outras igrejas que participam conosco. Isso é muito legal, né? Estamos todos unidos aqui no mesmo propósito. Com esse momento de pandemia, nos tornamos uma grande igreja. Aí na sua casa, se tornou uma pequena igreja. Aqui na live, não temos mais o distrito da Vila São José, a igreja de Vila São José. Temos uma grande igreja, onde nos reunimos aqui, através da live, para adorar o nome do nosso Deus. Quero mandar um abraço para o Robson, para a Luciana, para a Cleonice, para a Ana e para o Edivaldo, feliz sábado. Para o Léo e para a Dani, para o Renan que está assistindo a gente aí, está de folga hoje. Um abraço. Manda o link, compartilha com o grupo da família, com o grupo da igreja, com o grupo dos amigos. Convida todo mundo para assistir e louvar o nome do nosso Deus. Vamos para o segundo louvor dessa manhã. Creio que conhecido de todos, o hino do Inário, para todo mundo não ter desculpa e cantar aí de casa, hein? O hino Bendita Segurança. Que segurança sou de Jesus, Deus a desfrutar bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos seus céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, bende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, bende-lhe sempre honra e louvor. Sinto submisso sempre ao bem, sinto em levar os muros além, anjos descendo, trazendo amor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, bende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, bende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz,
Quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Que esse hino possa ser uma realidade na nossa vida. Nesse momento agora, realmente vocês possam estar cantando de todo o coração, toda a sua alma. Que esses louvores alegrem o seu lar. Esse momento de festa, mesmo em meio a essa pandemia, é bom estarmos reunidos dos nossos parentes, nossos familiares, e compartilhar essa alegria que nós temos um Deus que nos protege e nos guarda, e nós temos uma esperança que muito em breve Ele vai estar voltando e que todo esse sofrimento vai acabar. Mais alguém, Rô? O pessoal está acessando aqui. Nós temos agora, deixa eu ver por último quem entrou aqui, o seu José. O seu José aqui que cuida do nosso jardim, que é muito lindo, por sinal, né? Muito bem cuidado. Feliz sábado, seu José, para sua família. Temos o Ailton que está conosco aqui hoje. A Lourdes Marques, feliz sábado, Lourdes. A Ariane também desejando feliz sábado. E feliz aniversário, aniversário dela hoje. Da Ariane? Feliz aniversário, Ariane. Que Deus te abençoe muito. Feliz sábado, o sábado já é um presente, né? Então que você aproveite o seu sábado e que Jesus esteja aí com você no seu lar, abençoando muito vocês. Hoje também nós temos aqui a presença do Maicon e sua família. Feliz sábado. Temos a presença da Ju também aqui. Feliz sábado. Da Cris, que está sempre nos ajudando aqui. Feliz sábado, Cris. A família da Cris também. Logo aqui, mais teremos o Rafa e a Imina, que veio acompanhando. Feliz sábado para vocês, que Deus abençoe. E logo mais com a palavra teremos a presença do pastor Everton e sua esposa. Feliz sábado, sejam muito bem-vindos. Já são de casa aqui também. A Patrícia, feliz sábado, Patrícia. Manda um abraço nos meninos, no Flávio aí, tá? Vamos para o nosso próximo louvor dessa manhã. Um hino bem conhecido também, para não ter desculpa, não dá para enxergar a letra aqui de casa, a letra está pequena. Vamos cantar hinos conhecidos para todo mundo cantar de cor, certo? Vamos cantar o hino Vim para Adorar-te. Forte de casa, vai. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és teu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para
preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Temos a nossa irmã Maria do Virgem. Um abraço, irmã. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Vão compartilhando o link. Convida todo mundo para assistir. Certo? Vamos para o nosso último louvor dessa manhã. A música Teu Santo Nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pau, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo já em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Amém. Chegou aquele momento de você levar seus pensamentos a Deus e entregar todos os seus anseios, seus pedidos, suas alegrias. Se você tiver um pedido especial, escreva aqui no grupo, no chat, a gente vai estar orando por você logo após que cantamos a música Falar com Deus. Na oração encontro calma, na
e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Não temos pedidos aqui, mas Deus conhece o coração de cada um. Nesse momento, convido você que fique em reverência do jeito que está. Vamos falar com o nosso Deus. Querido e bondoso Pai, estamos aqui reunidos em mais uma live. Esse ano de 2020 passou, para alguns rápido demais, para outros demorou demais para passar. Muita coisa aconteceu, Pai. Temos a situação do Covid, muitos queridos nossos se foram por causa desse vírus. Muitas pessoas que conhecemos estão hospitalizadas. Pedimos a sua forte mão sobre cada uma delas, Pai. Pedimos que o Senhor também abençoe a sua igreja de modo geral. Sabemos que a situação é complicada por conta de desemprego, de doenças. Mesmo assim, que o Senhor possa estar atendendo às necessidades de cada um conforme a tua vontade, Pai. Porque acreditamos que o Senhor é um Deus de amor e misericórdia e não nos desampara. Fique agora com a palavra, Pai. Que ao findar essa live, nós possamos ter a certeza de que temos um Deus de amor, um Deus que nos renova as forças para mais um ano que vai se iniciar, Pai. É isso que eu lhe peço, não por méritos algum em nós, mas pelo seu Filho amado Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Amém.
estou, Senhor, cansado de tentar. De novo eu caí, me ajude a levantar. Muda minha vida, muda hoje meu andar. Limpa o sujo, faz puro meu pensar. Ouve, ó Deus, a minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar os meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus quando estou a chorar? Abra minha Bíblia pra respostas encontrar, e encontro o descanso que estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar: quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Filho, quando perguntares onde eu estou te esperando. Eu sinto tua dor, eu nunca te abandonarei. Sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Amém. Olá, queridos amigos, irmãos, tudo bem com vocês? Um feliz sábado, que alegria poder participar dessa transmissão da live aqui da Igreja de Vila São José, Distrito Vila São José, São Carlos. Obrigado pela sua presença, ouvimos aqui muitas músicas maravilhosas, nós cantamos também, eu creio que você aí na sua casa cantou junto. Eu quero parabenizar essa equipe maravilhosa que está fazendo esse programa acontecer aqui.
os músicos, os sonoplastas, os operadores ali no computador. Que bênção! Nós estamos aqui todos conectados com um propósito: adorarmos a Deus. Nos conectar neste momento, não só um com o outro através do aplicativo, do celular, das redes sociais, mas o nosso grande objetivo realmente é nos conectar com Deus. Então, que bom que você está acompanhando aqui. Já foi dito isso, mas agora é um momento muito sublime e eu quero reforçar. Pegue aí agora no Facebook onde você está e coloque em compartilhar. Mande esse link para alguém. Nós vamos estudar um texto precioso das Escrituras. E talvez agora você pode ser o canal de Deus para fazer essa mensagem chegar num ente querido, num amigo, em alguém que Deus quer alcançar. Combinado? Então dê aí nesse momento um compartilhar para que essa mensagem alcance outras pessoas. Voltar a São Carlos é muito bom. Eu sou são carlense, nasci aqui. Graças a Deus cresci num ambiente da igreja, frequentando a igreja do Santa Felícia. Vi que algumas pessoas ali estão conectadas conosco. Então voltar aqui é realmente se sentir em casa. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer aqui ao ancião Maicon. E também é bom rever outras pessoas. Está conosco aqui o pastor Ailton Santana. O Moisés foi um grande diferencial na minha vida espiritual. Não sei se ele está acompanhando por aí, mas eu devo muito, tanto ao meu crescimento espiritual, quanto até mesmo o incentivo do ministério ao Moisés. Uma família muito querida, família Santana. Fiquei feliz aqui em ver outros amigos, que a gente era pequeno, né? De vez em quando a gente se encontrava em algum acampamento, em alguma social. O Rafael, que mensagem maravilhosa, Deus seja louvado. O Felipe, a Rosana, junto com os outros que estavam tocando e cantando, que bênção. Então é muito bom rever esses queridos amigos aqui também. Todos nós esse ano tivemos que migrar, né, para o digital. Quando a pandemia começou de fato, nós também fizemos essa migração. E logo no início, eu, junto com a minha liderança ali na cidade de Bitinga, onde eu ainda sou pastor, fizemos uma série. E a série é intitulada Cânticos de Louvor. E eu fiz ali várias exposições sobre os salmos. Eu preguei durante 13 sábados consecutivos salmos da Bíblia. Então eu estudei 13 salmos com a minha igreja ali. E eu falei, olha, eu não tinha pretensão de ir para este salmo, porque é um salmo muito conhecido. Mas eu me lembrei que, na verdade, os textos que nós mais conhecemos, infelizmente, nós ficamos na superficialidade. E eu estava orando a Deus para que pudesse cavar um pouco mais fundo neste salmo tão conhecido. E tive a alegria de estudar então com a minha igreja ali o Salmo 23. E esta mensagem eu quero compartilhar com vocês hoje. Então você está com a tua Bíblia aí? Por favor, pega a sua Bíblia. Se você estiver, pode ser com o iPad, com o seu celular perto. Mas vamos ler o Salmo 23. É um salmo muito conhecido das Escrituras. As crianças começam a decorar este salmo logo na infância. Os idosos sabem de cor. É um salmo maravilhoso. Na verdade, eu creio que é o salmo que mais gerou artigos, composições, adesivos, né? Nós estamos andando, às vezes, na estrada e num caminhão ali está o Senhor é meu pastor. É um salmo muito conhecido. Eu quero ler com você. Vamos ler? Salmo 23, o versículo 1 em diante, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Este salmo é conhecido como a pérola dos salmos. Nós temos 150 salmos na Bíblia. A maioria foi composição de Davi. Davi escreveu mais de 60. Mas nós temos salmos de Salomão, de Moisés.
Temos salmos de Asaf, que, embora não tenhamos tantas informações da vida deste autor, tudo indica que ele era um músico do templo. Nós temos salmos dos filhos de Coré, e alguns são desconhecidos. O Salmo 23 não tem muito debate sobre a autoria dele. E até no subtítulo aí deste salmo você já vai ver uma informação que os tradutores colocaram: Salmo de Davi. E é consenso entre os estudiosos que o autor deste salmo é Davi. Mas por que ele se tornou a pérola dos salmos? É porque Davi, ele trouxe Deus de forma muito próxima a todos nós. Você vai perceber que alguns salmos há expressões assim: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu castelo. São expressões muito fortes, mas transmitem a ideia de um Deus distante. Esse salmo é diferente. Davi trouxe Deus bem pertinho em dizer assim: o Senhor é meu pastor. Então Davi, ele coloca assim uma linguagem divina, relacional de Deus muito próxima de nós. Por isso esse salmo, ele toca o nosso coração. Mas eu gostaria de iniciar aqui dizendo duas coisas muito importantes. Na verdade, eu vou desmistificar dois aspectos do Salmo 23. O primeiro é que ele é o Salmo do pastor. Todo mundo, quando pensa no Salmo 23, diz assim: é o Salmo do pastor. É verdade, mas não totalmente. Por quê? Porque o Salmo 23, ele na verdade está dividido em duas partes. Tem dois blocos este salmo. Do versículo 1, olha comigo na tua Bíblia aí, do versículo 1 até o verso 4, realmente nós temos a imagem do pastor aqui. Do verso 1 ao verso 4, o Senhor é meu pastor, Ele me faz ir em verdes pastos, leva-me para águas de descanso, refrigera minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí no final do verso 4 diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. São todas imagens realmente do pastor lidando com o rebanho. Mas o versículo 5 muda totalmente a estrutura do salmo, muda totalmente a imagem. E aqui não tem nada a ver com o pastor. Olha o verso 5 comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então veja, no Salmo 23, a primeira parte, o primeiro bloco, narra Deus como pastor. Agora a segunda parte narra Deus como anfitrião. O verso 4 e o verso 5 não tem nada a ver com a linguagem do pastor. Davi, então, ele está usando duas imagens para falar sobre Deus. Uma, Deus como pastor, e a outra, Deus como anfitrião, aquele que nos recebe em sua casa. Então o Salmo 23, ele não é apenas o Salmo do pastor. Mas não somente. O Salmo 23, ele apresenta duas imagens de Deus. O Deus que é o pastor, mas o Deus que é o anfitrião. E eu vou explorar essas duas imagens aí no estudo que vamos fazer hoje. Agora, vamos então para a primeira, a imagem de Deus como pastor. O versículo 1 com certeza é o verso mais conhecido do Salmo, e eu até me arrisco em dizer que um dos mais conhecidos da Bíblia. Pega a sua Bíblia de novo aí, vamos ler o Salmo 23, verso 1. Olha o que diz o texto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Segundo ponto que eu quero desmistificar do verso 23 é essa tradução do verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você lê esse texto, você obviamente importa a linguagem absoluta dessa afirmação. Ora, se eu aceitar então Deus como meu pastor, eu não vou ter absolutamente nada que vai me faltar, porque é isso que o texto está dizendo: se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A linguagem mostra para nós que ao nos colocarmos sob os cuidados do pastor, eu não vou ter falta de nada. Pelo menos isso é o que indica a tradução do texto, não é mesmo? Mas eu quero dizer então que há uma melhor tradução para o verso 1. Não tem nada de errado com a primeira parte. A primeira parte está certinha: o Senhor é o meu pastor.
Agora, a segunda parte deste verso, ela pode ser ajustada aí por uma tradução mais adequada. No hebraico, essa segunda parte só tem duas palavras, lo e sher, que significa, lo a palavra não, e esher significa, é o verbo faltar no futuro. Então, se eu for traduzir o verso 1 ao pé da letra, vou traduzir assim: o Senhor é o meu pastor, não faltará. O Senhor é meu pastor, não faltará. Essa é a tradução mais fiel, mais direta à linguagem original do texto. O Senhor é meu pastor, não faltará. Vou te perguntar, faz diferença eu ler o texto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e o Senhor é meu pastor, não faltará? Você consegue ver uma diferença? É óbvio. Como eu disse, se eu ler o texto dessa forma, da primeira, como está traduzido aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é uma linguagem absolutista. Eu vou aceitar o Senhor e eu não vou ter falta de nada. Agora, se eu ficar com essa tradução mais fiel ao texto, parece que fica incompleto o texto. O Senhor é meu pastor, não faltará. Aí a pergunta é: não faltará o quê? Por isso que os tradutores, eles mudaram um pouquinho aí e colocaram nada me faltará. Porque senão o texto fica em aberto. O Senhor é meu pastor, não faltará? Não faltará o quê? Só que eu quero te dizer que o autor do texto, Davi no caso, ele fez isso de propósito. Ele vai responder o que não vai faltar na sequência do texto. Então, realmente, o verso 1, ele fica em aberto. Foi proposital. Quando o autor se depara com o verso 1, ele vai se perguntar: o Senhor é meu pastor, não faltará. Não faltará o quê? Aí ele vai continuar a leitura. E Davi vai responder o que não faltará. Guarde essa informação aí, que nós vamos atrás dessa resposta aqui no Salmo 23. Mas Davi, ele fala de 3 coisas que Deus, como pastor, ele faz para com as ovelhas. Qual que é a primeira coisa? O pastor dá provisão. Olha o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A ovelha, ela tem algumas características. A primeira é que ela gosta de andar em rebanho, né? Fica uma perto da outra e elas vão sendo conduzidas. Só que é o pastor que dá a provisão. A ovelha não tem a independência de um animal selvagem que sai à procura para caçar. A ovelha, ela precisa da provisão dada pelo pastor. Então, a primeira característica que Deus faz como pastor é dar a cada um de nós a provisão. O pastor levava as ovelhas até aqueles gramados que ficavam escondidos em alguns lugares específicos. Ele colocava a ovelha para comer aquelas gramas verdes. Deus é o nosso provedor. Tivemos um ano tão difícil, não é mesmo? E estamos entrando agora próximo do ano de 2021 com algumas coisas na nossa mente. Como vai ser? Será que vai ser melhor? As perspectivas realmente são de melhora. Estamos perto de uma vacina, o pessoal já meio que se habituou, temos muitas informações também. Quem sabe alguns se reinventaram e já começaram a trabalhar em outras frentes no ramo profissional. As famílias não estão tão assustadas. Parece que 2021 é para ser melhor, mas estamos entrando em 2021 com certeza, com uma certa expectativa, com uma certa esperança de melhora. Eu quero dizer para você, assim como Deus cuidou de nós neste ano de 2020, Ele vai continuar dando a provisão para 2021 e para todos os outros anos. A primeira marca do pastor é que ele dá provisão. E eu me lembro aqui da história de José Bates. José Bates foi um dos principais pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele que trouxe para o Adventismo a mensagem do sábado. Ele conheceu a mensagem do sábado, ele ficou encantado. Ele saiu de uma cidadezinha pequena em Washington e ele foi para a sua cidade. E quando ele se encontrou com um rapaz, aquele homem perguntou assim: Capitão Bates, quais são as novas? E ele disse: as novas
é que o sábado é o 7º dia. Deus tocou no coração daquele homem, que tinha muito dinheiro, muitas posses, que ele deveria ser o arauto do sábado. E ele então, com muita dedicação, pegou a sua Bíblia e começou a escrever um livro. E mais do que isso, ele falou: eu vou publicar esse livro e vou espalhar essa mensagem para todo canto. E José Bates fez contato com uma impressora, uma gráfica, começou a produzir o livro, vendeu suas propriedades, a ponto de não ter mais dinheiro. E um dia ele sentou na sua casa e estava lá escrevendo. A esposa, chamada Prudence Nye, ela apareceu e falou assim: amor, está faltando aqui um pouco de farinha em casa. E Bates falou: quanto que você precisa? Ela falou: 1 quilo de farinha. Bates não tinha falado para ela. Ela não sabia que ele tinha gastado toda a economia da família. Ele tinha só um dinheiro, foi na mercearia, comprou 1 quilo de farinha e levou para casa. A esposa achou estranho. A esposa chegou depois e falou assim: o que aconteceu? Por que você só trouxe 1 quilo de farinha? E ele disse: mas não foi isso que você pediu? Ela falou: sim, mas a gente precisa de mais coisa, batata, açúcar, outras coisas aqui. Você nunca foi tão mão dura assim? E Bates então teve que confessar para ela: sabe por que eu trouxe 1 quilo de farinha? Porque a gente não tem mais dinheiro. Eu gastei tudo que a gente tinha, porque nós vamos produzir um livro e vamos anunciar ao mundo que o sábado é o 7º dia do Senhor. E a Prudence então olhou para ele e disse assim: mas nós vamos viver do quê? E aí ele, de forma brilhante, pronunciou aquela frase clássica: The Lord will provide. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Ela começou a chorar e saiu. Bates continuou escrevendo e de repente ele sentiu Deus falar assim com ele: vá lá no correio. E ele foi no correio. Quando ele chegou no correio, o homem que estava ali na cabine, o Sr. Drell, ele perguntou para ele assim: Sr. Drell, tem alguma correspondência para mim? E ele falou: tem sim, Capitão Bates, deixa eu ver aqui, mas parece que eu vi alguma coisa. Ele foi, pegou e trouxe um envelope para o Bates. Só que naquela época, quem recebia o envelope podia fazer o pagamento. Então ele pegou o envelope e o Sr. Drell falou: só que o pagamento o senhor tem que fazer, porque o que enviou não pagou não. E Bates não tinha o dinheiro para pegar a correspondência. E ele falou assim: eu estou sem dinheiro aqui. E o Drell, por respeito a ele, que era um homem muito respeitado na cidade, falou assim: não, Capitão Bates, fica tranquilo, depois o senhor passa aqui e paga. Ele falou: não, eu vou abrir a carta aqui, eu vou abrir o envelope aqui, eu acho que tem dinheiro nesse envelope. Se tiver dinheiro eu vou pagar, se não tiver eu vou fechar a carta e vou deixar aí. O senhor Drell falou: fica à vontade. Ele pegou então o envelope, abriu. Tinha uma carta ali, mas tinha vários dólares, suficientes para manter a família do Capitão Bates. Ele pegou então, pagou a correspondência e saiu. Ele foi na mercearia, pediu açúcar, batata, macarrão e outras coisas mais. E combinou com o rapaz da mercearia: você vai entregar lá no quintal de casa, minha esposa vai achar estranho, mas pode falar que a encomenda era para aquela casa mesmo. Depois ele voltou para o escritório e continuou escrevendo. A esposa falou assim: amor, você não sabe o que aconteceu, o pessoal da mercearia veio lá, olha que tanta coisa que eles trouxeram que está lá na nossa frente, na garagem. E o Capitão Bates pegou a carta e falou: lê isso aqui. E na carta estava: Capitão Bates, eu sei que você é um rapaz, um homem que Deus tem levantado para esse tempo. Eu senti o desejo de entregar esses dólares para você, que talvez você esteja precisando. A Prudence Nye começou a chorar, porque ela viu que Deus foi o provedor. E ao longo de todos os anos da vida de Joseph Bates, ele realmente sentiu a provisão de Deus. Qual que é a primeira marca do pastor? O pastor da provisão. Não fique perturbado. Talvez você está nos acompanhando aqui ansioso. Talvez agora no final do ano a empresa dispensou, as despesas aumentaram. Eu não sei. Talvez em outros ramos ou outras frentes da sua vida, tem muitas coisas incertas. Deus é o provedor. O pastor leva suas ovelhas a pastos verdejantes.
Assim como Deus conduziu José Bates, Ele também, de forma maravilhosa, está sempre ao nosso lado para dar provisão. Segunda atitude do pastor. Olha comigo aí, Salmo 23, o versículo 2, a parte B, a segunda parte do verso 2. Diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Você percebeu aqui o termo leva-me? O pastor, ele não dá só a provisão para a ovelha, o pastor guia a ovelha até a provisão. A ovelha é perdida, ela precisa que o pastor tome frente, ela precisa ouvir a voz do pastor para então acompanhar o pastor no destino que ele está levando. Querido, a segunda atitude de Deus é que Ele é o nosso guia. Martinho Lutero tem uma frase muito bonita. Ele chegou a dizer: não sei por quais caminhos Deus me guia, mas eu conheço bem o meu guia. Você precisa tomar alguma decisão. Você está vivendo algum momento de incerteza na sua vida. Não sabe se casa ou não casa, não sabe se compra esse carro ou não compra, não sabe se muda de emprego ou não. Você está precisando de uma direção. Saiba que Deus, como pastor, Ele guia os nossos passos. Quando eu era adolescente, eu ganhei um marca-página. Eu nunca mais esqueci a frase que estava nesse marca-página. Eu não tenho mais, infelizmente, mas a frase extraordinária. Tinha uma frase naquele marca-página que dizia assim: eu não sei o que o amanhã me trará, mas eu sei quem trará o amanhã. Vou repetir aí. Eu não sei o que o amanhã me trará, mas eu sei quem trará o amanhã. Esse Deus que é o nosso pastor, Ele se aproxima de nós. E embora ainda as coisas estejam incertas, Ele vai nos guiar. Não fique com medo, não se desespere. Deus se coloca como seu guia agora. Ele vai falar no seu ouvido: esse é o caminho, andai por ele. Siga a voz do pastor, caminhe ao lado dele, e você vai cumprir os propósitos do Senhor para a sua vida. 3 coisas que o pastor faz. A primeira, provisão. A segunda, direção. E a terceira está no verso 4. E o verso 4 ele é muito interessante, porque ele responde também aquela pergunta que eu fiz no início da exposição do Salmo. Olha o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Terceira atitude do pastor é que ele confere às ovelhas proteção. O pastor ele andava com 2 instrumentos, o cajado e o bordão. O bordão era um instrumento de 40 centímetros, de 40 a 60, com uma ponta de ferro. Esse bordão era realmente um instrumento que o pastor podia usar para atacar algum animal selvagem. Então o animal vinha para atacar a ovelha, ele já pegava o bordão e cutucava com aquele ferro. Se um ladrão também aparecesse, ele podia usar esse bordão também como um instrumento de ataque. Mas ao mesmo tempo, o pastor andava com um cajado. O cajado já era de madeira e ele tinha uma circunferência na ponta para poder resgatar alguma ovelha, para poder pegar, puxar alguma ovelha, levantar alguma ovelha em alguma necessidade. Esses 2 instrumentos conferia ao pastor o título de protetor. E o pastor, ele não protegia apenas a ovelha na trajetória, mas quando eles voltavam dentro do curral, a proteção do pastor era maravilhosa. Porque o curral, ele tinha uma porta só. Então o pastor ele vinha com as ovelhas, colocava as ovelhas dentro do curral, e aquele buraquinho que era a porta, o único local para acessar o curral, depois que o pastor colocava todas as ovelhas lá dentro, ele ficava ali na porta. E ele então dormia com o rebanho, para proteger de animais, de ladrões que viessem ali.
É por isso que Jesus disse assim lá no Evangelho: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo, é eu que protejo você. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Acima de tudo, a nossa proteção está no Senhor. É Ele que protege a gente. Obviamente tem contextos que nós temos que ter todo o resguardo. Você vai dirigir um carro, você precisa estar com cinto, você precisa ter os cuidados. Com relação ao momento atual, nós estamos aí no meio de uma pandemia, você precisa ter os cuidados. Aqui eu percebi que a igreja está realmente bem adequada a tudo isso, tem álcool gel para todo lado, o pessoal cuidadoso, todo mundo de máscara. Temos que ter o distanciamento, todas as coisas. Mas quem dá a proteção suprema é o nosso pastor. Deus nos protege. Eu tive algumas experiências que eu vi a proteção de Deus assim de forma clara na minha vida. Clara. Um dia eu, ainda pequeno, estava andando de bicicleta e na hora que eu fui atravessar a rua, um carro veio, bateu na frente da minha roda e a bicicleta meio que voou uns 2 metros e eu caí assim, já levantei e nada aconteceu comigo. Proteção de Deus. Outros momentos que não dá para a gente ficar narrando aqui, mas você também tem as suas experiências. Sabe, quando você abriu aquele exame médico e o diagnóstico que o médico disse para você não foi favorável, você pensou que não viveria mais 1 ano e hoje você está aí saudável, Deus protegeu você. Sabe aquele acidente também que parecia impossível e você saiu praticamente ileso, ou depois de um período de atividades você se recompôs? A proteção de Deus. Sabe quando você foi diagnosticado com Covid, ficou com um pouco de falta de ar e quem sabe até entubado foi? Lá no meu distrito eu visitei alguns irmãos que passaram por essa experiência. Uma irmã me contando depois o relato, 1 semana na UTI, entubada. Quando os médicos disseram, nós vamos entubar você, ela falou, pastor, eu já até orei, entregando minha vida a Deus. Mas hoje ela está lá, dando testemunho do livramento, Deus protegeu ela. Deus é o nosso protetor. O que o pastor faz? O pastor dá provisão, o pastor dá direção e o pastor dá a proteção. E nós vemos isso na nossa vida, porque o nosso supremo pastor, ele nos provê, ele nos guia e ele nos protege. Mas há um detalhe no verso 4 aqui que responde à pergunta que ficou aberta no verso 1. Você lembra como que ficou o verso 1? A melhor tradução eu disse para vocês é: o Senhor é meu pastor, não faltará. Aí você pergunta, não faltará o quê? Aí Davi ele vai descrevendo, o pastor provê, o pastor guia, o pastor protege. E agora no verso 4, aquela pergunta que ficou aberta é respondida. Olha comigo de novo aí com atenção o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. O que não vai faltar? A presença do pastor. Vale da sombra da morte, alguns estudiosos dizem que possivelmente Davi estaria fazendo uma alusão a um vale que vinha de Jerusalém até Jericó. Este era um vale que dava 7 quilômetros e vários cânions havia ali. Em alguns quilômetros era tão curto que dava 2 a 3 metros, mas umas paredes enormes de 450 metros. Esse vale ainda existe hoje, obviamente, é o chamado Vale de Waldkeld. E ali naquele momento onde ficava uma situação bem estreita para ser passado, e penhascos de 450 metros de altura, algumas cavernas acabavam, grutas se formando por ali, alguns lobos ficavam ali, alguns ladrões ficavam ali. Esse era o Vale da Sombra da Morte. E Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Em outras palavras, Deus é o nosso supremo pastor. E como pastor,
Ele nos provê, Ele nos guia e Ele nos protege. E em alguns momentos da nossa vida, o Senhor pode permitir que nós passemos por vales escuros. Em alguns momentos da nossa vida, Deus pode, em sua soberania, para cumprir os seus propósitos, Ele pode permitir que nós passemos por momentos difíceis, escuros. Ele pode, em algumas circunstâncias, tirar um pouco a proteção para que a gente viva alguma situação. O motivo, humanamente, às vezes nós não conseguimos compreender. No céu Ele vai revelar tudo para todos. Mas sabe o que Davi está dizendo? Que Deus é o nosso pastor. Ele nos protege, Ele nos guia e Ele nos dá provisão. Mas mesmo se Ele permitir que nós passemos por alguns momentos difíceis, mesmo que Ele permitir que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele nunca vai nos faltar. Ele vai caminhar ao nosso lado. A presença do pastor é a garantia. Você entendeu agora o verso 1 do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, não faltará. Não faltará o quê? A presença dEle. Talvez você está num contexto agora difícil, mas eu quero dizer para você, Deus está aí com você. A promessa não é que você não teria falta de nada. A promessa é que, embora você tenha falta, o pastor nunca vai faltar. Ele será o seu protetor, o seu pastor. Ele estará presente. A presença do pastor é a grande promessa do Salmo 23. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então nós poderíamos ler o verso 1 assim: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Dentro do contexto do Salmo 23, nós poderíamos ler o verso 1 assim: o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Como é bom saber que em todos os momentos da nossa vida, o Senhor está conosco. Ele nunca vai nos faltar. Amém? Escreva amém aí. Você está feliz por isso? Você está feliz em saber que a presença de Deus na sua vida é constante? Deus seja louvado por isso. Ele nunca vai faltar para você. Embora você esteja, às vezes, perguntando: cadê Deus? Aonde está Deus? Ele está aí. A presença dele é real. Quase chega a ser palpável, quase podemos abraçá-lo. Pode ter certeza, o Senhor está com você. Agora o versículo 5, nós entramos no segundo bloco do Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que tem a ver essa imagem com o pastor? Nada. Como eu disse, o Salmo 23 é o Salmo do pastor, mas agora ele usa uma outra imagem. O Salmo 23 termina mostrando Deus como anfitrião. E a imagem agora não é mais do momento pastoril da vida do campo. A imagem agora é de guerra. Quando os soldados iam para a guerra e conseguiam conquistar algum inimigo, sabe o que eles faziam? Eles voltavam depois numa casa grande, geralmente no próprio palácio do rei. Uma mesa enorme era posta. Vinho tinha à vontade, a ponto de transbordar o cálice. Os servos colocavam vinhos ali, até o cálice transbordar, porque eles iam comemorar a vitória. Tinham passado a luta, agora fariam uma grande refeição para celebrar a vitória. E quando as pessoas entravam, eram ungidas com óleo. Você está entendendo agora a imagem da segunda parte do Salmo 23? Davi está dizendo que Deus é o nosso anfitrião. Nós estamos aqui numa luta, numa guerra. Estamos ou não estamos? Está terrível viver aqui. Essa semana mesmo eu ouvi duas notícias, de uma da nossa região e uma, acho que do Rio de Janeiro, de pais, de homem ali que matou a esposa na frente das filhas. Que situação, você viu? Uma foi a juíza, vimos a notícia aí ontem, antes de ontem.
Que cena lamentável. Os filhos clamando para o pai não agir daquela forma. Estamos numa guerra. O diabo tem usado pessoas e coisas para alastrar a maldade no mundo. O nosso mundo não é aqui, irmãos. Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos travando uma guerra contra o mal. Só que Deus é o nosso anfitrião. Um dia, tudo isso vai ter fim. Um dia, Deus vai colocar um ponto final. Um dia, Deus vai dizer assim: basta, chegou o tempo. E nós vamos então, pela graça do Senhor, ascender aos céus. Nós levamos o nosso nome, a esperança da volta de Jesus. Nós somos adventistas, nós estamos aguardando o advento. Quando Jesus rasgar o céu com milhões de anjos, sabe o que vai acontecer? Os que hoje estão vivendo sob a direção do pastor vão ressuscitar, vão ascender aos céus e vão entrar nas mansões celestiais. O nosso grande anfitrião, o nosso Deus, vai colocar uma mesa enorme e um banquete será dado para os santos redimidos no Senhor. Eu gosto muito do Salmo 23, sabe por quê? Porque ele nos tira da terra e nos leva para o céu. Essa é a mensagem do Salmo 23. O Salmo 23, nesse sentido, ele tem uma linguagem escatológica, ele tem uma linguagem para o futuro. Enquanto estamos aqui, nós precisamos ser ovelhas desse pastor. Ele vai prover, ele vai dirigir, ele vai cuidar de nós, proteger. E mesmo que em algum momento ele permitir que nós passemos por vales escuros, ele nunca vai faltar, ele vai estar do nosso lado. E ele vai nos conduzir até o momento que ele mesmo vai nos receber em sua casa. Aí, o pecado será definitivamente erradicado. E nós viveremos com o Senhor para sempre. Como que Davi terminou o verso 6? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós vamos, irmãos, também habitar na casa do Senhor para todo sempre. Tudo isso que estamos vendo e vivendo são indícios que nós já estamos no fim do tempo do fim. Em breve, o nosso pastor aqui vai ser o nosso anfitrião lá no céu. Ele que nos conduziu em todos os momentos da nossa vida, vai nos receber em seu lar. Eu quero encerrar contando para vocês que houve uma escola cristã de férias numa igreja, e a professora combinou com os alunos para que na formatura eles pudessem recitar o Salmo 23. E foi uma festa, as crianças passaram um mês decorando esse salmo. E no dia da formatura ela vinha à frente e recitava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e tal. Tinha um menininho chamado Roberto. O Roberto, ele não conseguiu memorizar, ele tinha dificuldade, sabe? E chegou o momento da formatura, ele estava muito nervoso. Ele foi, participou da cerimônia, na hora que ele tinha que falar, ele pegou o microfone, meio tenso, raspou a garganta, e ele disse assim: o Senhor é meu pastor. Aí ele esqueceu. Aí ele falou assim: isso é tudo que eu preciso saber, e devolveu o microfone. O Senhor é meu pastor, isso é tudo que eu preciso saber. Realmente, se nós tivermos Deus como nosso pastor, Ele é suficiente. Ele vai nos prover, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos proteger. E mesmo nos momentos mais difíceis e escuros, Ele estará conosco. Ele nunca vai faltar, até o momento que Ele vai nos levar para a sua glória. Hoje, coloque a sua vida nas mãos desse pastor. Você quer ser ovelha dele? Não adianta você conhecer o Salmo 23. É mais importante você conhecer o pastor deste salmo. Então, coloque sua vida nas mãos dele agora. E diga: Senhor, eu quero que o Senhor atue como meu pastor. Quero ser a tua ovelha aqui. E um dia eu quero estar nesse banquete
que o Senhor vai preparar para todos os teus filhos no céu. Você quer fazer parte desse banquete? Você quer fazer parte desse local extraordinário que Deus preparou para nós e desfrutar da vida eterna? Esse é o meu desejo. É o seu também? Amém. Então que Deus te abençoe muito, meu amigo. Que você, nesse momento, submeta a sua vida completamente nas mãos do Senhor. Posso orar com você? Vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado, porque tivemos o privilégio de abrir Tua Palavra. E a Tua Palavra, num texto tão conhecido, nos traz uma mensagem tão confortante. Obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado a Deus, porque mesmo que passemos por momentos muito difíceis, a Tua presença é sempre constante. O Senhor nunca faltou e o Senhor nunca faltará. Obrigado a Deus, pela certeza da Tua companhia. Nós queremos ser Tuas ovelhas aqui. Por favor, ó Deus, nos dê a provisão. Tem irmãos que talvez estejam nos acompanhando que estão em dificuldades. Assim como o Senhor conduziu José Bates, assim como o Senhor tem dado provas de ser o grande sustentador, abençoe esse nosso irmão que está nos acompanhando agora. Há jovens que precisam tomar decisões importantes na vida, guie o passo desses jovens. Protege-nos, ó Pai. Estamos no meio de uma pandemia, nos dê o livramento. E se chegarmos a ser contaminados, por favor, que possamos reagir com o nosso organismo. Nos proteja, Senhor, dessas aflições tão terríveis que estamos presenciando. Mas mesmo se alguma coisa acontecer, na Tua soberania o Senhor permitir, por favor, que nós tenhamos a certeza que o Senhor está do nosso lado. Nós queremos nos preparar para o céu. Queremos estar neste banquete e desfrutar da eternidade ao Teu lado. Unja-nos neste momento com Teu Santo Espírito. Abençoe esse querido distrito da Vila São José. Abençoe o pastor Mateus e a sua esposa Brenda, que estão cuidando deste rebanho aqui como instrumentos do Senhor. Que todos tenhamos a Tua paz. Nos dê um sábado feliz. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Foi um grande prazer, um feliz sábado. E que a paz do Senhor esteja aí com você e com sua família. Um grande abraço e até mais.